Muito bem, estamos com o segundo bloco de física e, como sempre, nós vamos pegar o detalhe agora para os nossos professores, Bruno e Marco Aurélio. E cá continuamos com Viviane e Felipe. Felipe, qual foi a questão das 10 que trouxe para você, eu não digo maior dificuldade, mas que chamou a sua atenção e que você conversou com os professores quando aqui chegou ao CBV? Foi a questão 29, que tinha que usar algum conceito matemático quando ele pediu o coeficiente angular. Qual era o assunto? O assunto é sobre o comportamento térmico dos gases, mas para resolver a questão, o estudante ele tinha que ter um bom conhecimento sobre função polinomial do primeiro grau. Tinha que recorrer à matemática mesmo. Exatamente. Especificamente a coeficiente angular. Dava para fazer se o aluno tivesse bom conteúdo em função polinomial do primeiro grau apenas por proporção. Caso ele não tivesse essa percepção, ele poderia resolver essa mesma questão a partir da equação de Clapeyron, colocando a temperatura em função da pressão e percebendo que o coeficiente angular de B seria 16 vezes menor do que o coeficiente angular de A. Aí o gabarito sim daria a letra D de dado. Mas esse era o caminho mais objetivo. Era mais objetivo. Recorrendo ao conhecimento, da matemática. Matemático. Mas havia outra forma ou tinha que ser esse percurso? Não. Ele poderia usar esse percurso sem colocar o lápis no papel para fazer a conta só por proporção. Caso ele não tivesse essa habilidade, ele teria que recorrer à equação de Clapeyron, reescrever essa equação colocando a temperatura em função da pressão e chegando à conclusão final do problema. Que coisa difícil, hein, rapaz? eu como aluno gostava muito da física, não gostava da química, mas gostava muito da física, muito, muito, muito. São complementares. Mas quem perdeu fui eu, né? Eu podia ter estudado mais química também, mas física eu achava belíssimo, muito bonito. Muito bem, vamos ver Viviane. Qual foi a questão que fascinou? Olhou assim, você disse que gosta da física, não é? Qual foi a questão que chamou sua atenção? Foi justamente a 30ª questão, porque ela avalia não, assim, o aluno poderia ficar muito confuso, porque ele avalia a reflexão justamente em espelhos planos, até como o professor Osmar anteriormente falou, que faltaram as outras lentes, faltaram os outros espelhos, assim, bem mais amplamente utilizados na prova. Mas, então ele colocou 2 espelhos planos e ele perguntava assim, percorrendo aquele caminho, qual é o número de reflexões para ele poder sair daquele caminho. Então, assim, ele pedia para o aluno desconsiderar a primeira reflexão. Só que aí você poderia ficar muito confuso. E na hora da saída, ele tem que refletir também. Aí eu acho bem confuso. Eu não conseguiria sair, Viviane. Eu tenho certeza que eu não conseguiria sair. E aí, Marco? Bem analisada a questão por Viviane, né? Eram 2 espelhos planos, um na parte superior, outro na parte inferior, colocados horizontalmente, paralelos. E não sei se a câmera pode pegar aqui. Não, porque a gente está com né? o plano aberto, né? Okay. Mas a gente imagina. Ok, vamos imaginar. Consideremos um espelho em cima, outro espelho embaixo, né? As partes refletoras, um voltado para o outro, 1 metro entre um e outro e 3 metros na horizontal. E vinha um raio de luz formando um certo ângulo. E esse raio de luz sofria reflexão no de cima, no de baixo e assim ia. Ele queria saber quantas reflexões esse raio de luz iria sofrer até sair no último, lá nas extremidades posterior. E ele dava o ângulo. E aí o aluno tinha que ter cuidado porque ele dava a tangente desse ângulo. Então, pela tangente desse ângulo, ele calcularia a parte de baixo. Sabendo dar 0,75, então quantas 0,75 teria nos 3 metros? E ele viria que daria 5. Mas como ela bem falou, a primeira era para ser desconsiderada, não tinha mais essa. Então era apenas 4, tirando a primeira. E chegaríamos a... Essa era a pegadinha. Era a pegadinha, desconsiderar a primeira. Então não seriam 5, que tinha inclusive a letra D com 5. Seria 4 a letra C. Essa era para pegar mesmo, não era? Se ele fosse avaliar assim, ainda mais, ele poderia ter utilizado o conceito de fibra óptica, né? Reflexão total. Isso. É bem mais... Era outro caminho, Bruno? Atualizado, na verdade, esse problema usando fibra ótica. A questão ela foi puramente técnica também. Mas é típico também da prova da UPE. A prova houve questões contextualizadas, questões que utilizaram o que
vem acontecendo de mais moderno na A física? questão 28, nós podemos, né, ele fala da demanda de combustível no Brasil no final de 2012, então quer dizer, algo bem recente. Sim. E ele utilizou essa questão, essa demanda do combustível no Brasil para falar sobre a parte de dilatação dos líquidos. Então ele contextualizou, sim, questão muito bonita, questão 28 de resolução simples para o aluno que estudou. E foi padrão Aliás, também para o com- aluno que estudou, tudo não é, se resolve. Se resolve. E foi padrão Não é? também com a prova do primeiro ano, né? E a prova do primeiro ano ele também só contextualizou em uma questão. Uhum. As outras questões também foram puramente técnicas. Mas foi uma prova boa, foi uma prova adequada para selecionar candidatos. E com relação a gabarito, tudo em princípio nenhuma contestação. Vocês, Por enquanto não. Vamos ver, vamos pegar na prova do é segundo claro, ano, aí a gente, é bom sempre pegar o gabarito oficial e a Mas gente todas as fazer questões o fizemos cotejo, não é? Entre Até que o é- gabarito oficial e o gabarito CBV. Mas a equipe fez, não encontrou nada de mais. Não, não, Todas não. tinham respostas. Todas com respostas Maravilha. bem feitas. Muito bem. Então, aí estão os comentários de física e daqui a pouco a gente volta com comentários das demais disciplinas até fecharmos toda a prova do SSA de hoje, do segundo ano. Até já.